A origem hominídea na América do Sul. Teorias, descobertas e debates. A origem dos primeiros habitantes da América do Sul é um dos temas mais fascinantes e controversos da arqueologia mundial. A presença de hominídeos em terras sul-americanas desafia constantemente hipóteses estabelecidas, seja pela antiguidade dos vestígios encontrados, seja pela diversidade cultural revelada por esses povos. Durante muito tempo, acreditou-se que o povoamento da América do Sul foi tardio, ocorrendo somente após a travessia pelo Estreito de Bering, há cerca de 12 mil anos. Contudo, nas últimas décadas, descobertas arqueológicas em diversas regiões da América do Sul, como o Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, têm revelado indícios de ocupações humanas muito mais antigas, sugerindo que a presença hominídea no continente pode remontar a 30, 40 ou até mesmo 50 mil anos. Este vídeo busca compreender como os hominídeos chegaram à América do Sul, quais as principais teorias sobre sua origem, os sítios arqueológicos mais importantes e os debates científicos que ainda persistem. O paradigma clássico, a teoria de Clovis. Por muito tempo, a teoria dominante sobre o povoamento das Américas foi a chamada hipótese Clovis I. Segundo essa visão, os primeiros habitantes do continente teriam chegado da Ásia, cruzando o Estreito de Bering durante a última glaciação, quando o nível do mar estava mais baixo, formando uma ponte natural chamada Beríngia. Estima-se que esses grupos tenham migrado para a América do Norte há cerca de 13 mil anos, espalhando-se rapidamente até o sul do continente. A base dessa hipótese eram as ferramentas de pedra em formato de ponta de lança, pontas Clovis, encontradas principalmente nos Estados Unidos e datadas desse período. Por décadas, essa teoria foi ensinada como verdade incontestável. Contudo, descobertas arqueológicas na América do Sul começaram a desafiar esse modelo, sugerindo que povos humanos já habitavam a região milhares de anos antes da cultura Clovis. Evidências mais antigas na América do Sul. A América do Sul guarda alguns dos mais importantes sítios arqueológicos que questionam o paradigma Clovis. Pedra Furada, Brasil. Um dos sítios mais polêmicos é o de Pedra Furada, localizado no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, Brasil. Escavações lideradas pela arqueóloga Niede Guidon revelaram vestígios de fogueiras, artefatos líticos e restos de ossos com marcas de corte que datam de até 50 mil anos. Essas descobertas geraram um intenso debate. Muitos arqueólogos questionaram se os vestígios seriam realmente humanos ou frutos de processos naturais, mas a consistência dos achados associada à arte rupestre da região reforça a tese de uma ocupação muito mais antiga no Brasil. Monte Verde, Chile. Outro marco decisivo foi o sítio de Monte Verde, no Chile, escavado por Tom Dillehey. Restos de habitações, ferramentas de pedra, ossos de animais e plantas domesticadas foram datados em cerca de 18,5 mil anos. A descoberta foi crucial, pois forneceu provas científicas aceitas internacionalmente de que havia presença humana na América do Sul muito antes da cultura Clovis. Monte Verde tornou-se um divisor de águas no estudo do povoamento americano. Outros sítios importantes: Lapa do Santo, Brasil, Minas Gerais. Fósseis humanos datados em cerca de 12 mil anos, associados a práticas funerárias complexas. Taima, Venezuela. Presença de artefatos associados a restos de mastodontes, com idade de aproximadamente 14 mil anos. Piedra Museu e Los Toldos, Argentina. Sítios com evidências datadas em torno de 12 a 13 mil anos. Esses achados demonstram que a diversidade cultural e cronológica dos povos sul-americanos é muito maior do que antes se acreditava. Teorias alternativas de povoamento.
As novas descobertas abriram espaço para hipóteses alternativas sobre como os primeiros hominídeos chegaram à América do Sul. Teoria da entrada múltipla. Em vez de uma única migração pelo Estreito de Bering, essa teoria propõe vários fluxos migratórios, em momentos diferentes. Alguns grupos teriam chegado pelo norte, enquanto outros podem ter seguido rotas costeiras pelo Pacífico, descendo rapidamente até a América do Sul. Teoria transoceânica. Há ainda hipóteses mais ousadas que sugerem que povos poderiam ter chegado à América do Sul por rotas transoceânicas, polinésios navegando pelo Pacífico, australoides ou melanésios, cujas características físicas se assemelham a alguns fósseis encontrados, até mesmo contatos com africanos ou europeus pré-históricos, embora essas hipóteses sejam muito controversas e sem consenso. Teoria costeira do Pacífico. Alguns pesquisadores defendem que os primeiros habitantes da América do Sul teriam seguido pelo litoral do Pacífico, utilizando embarcações simples ou caminhando por áreas costeiras expostas pelo recuo do mar durante a glaciação. Isso explicaria a rápida ocupação do Chile, por exemplo. A diversidade biológica dos primeiros habitantes, estudos antropológicos de esqueletos encontrados no Brasil, como o famoso fóssil de Luzia, descoberto em Lagoa Santa, MG, e datado em cerca de 11,5 mil anos, revelaram características cranianas diferentes das populações indígenas atuais. Luzia apresentava traços semelhantes a povos australoides e melanésios, sugerindo que os primeiros habitantes da América do Sul poderiam ter vindo de diferentes origens biológicas. Com o tempo, essas populações teriam desaparecido ou se miscigenado, dando origem aos grupos ameríndios atuais, de matriz majoritariamente mongoloide. Essa diversidade reforça a ideia de que o povoamento da América do Sul foi muito mais complexo do que um simples fluxo migratório único. O desenvolvimento cultural inicial. Os primeiros hominídeos da América do Sul eram grupos de caçadores-coletores que exploravam o ambiente de forma nômade. Viviam da caça de grandes animais, como mastodontes e preguiças gigantes, além da coleta de frutos e raízes. Com o tempo, desenvolveram técnicas de domesticação de plantas e animais. Achados em Monte Verde, mostram o uso de batatas e outras espécies vegetais há cerca de 14 mil anos, muito antes do que se imaginava. As expressões artísticas, como as pinturas rupestres da Serra da Capivara, revelam uma rica vida simbólica, sugerindo rituais, crenças e representações do cotidiano. A transição para sociedades complexas. A presença humana contínua permitiu que, ao longo dos milênios, os povos da América do Sul desenvolvessem sociedades mais complexas, com agricultura estruturada e grandes centros urbanos como os Incas no Peru, os Tiwanaku na Bolívia e os Guaranis em diversas regiões do continente. Isso mostra que a base da civilização sul-americana foi construída sobre milhares de anos de ocupação, iniciada por aqueles primeiros hominídeos que desafiaram os obstáculos geográficos para chegar ao continente. Controvérsias e debates atuais. Apesar dos avanços, o tema ainda gera polêmicas entre arqueólogos. Datas muito antigas, como as de Pedra Furada, ainda são questionadas por parte da comunidade científica. Diferenças biológicas entre fósseis antigos e indígenas atuais levantam debates sobre extinções populacionais ou miscigenações. Rotas de migração permanecem em aberto. Ainda não há consenso se a costa do Pacífico foi de fato utilizada ou se houve chegadas transoceânicas. A cada nova descoberta,
as teorias se reconfiguram, mostrando que o estudo da origem hominídea na América do Sul é um campo em constante evolução. Importância para a identidade latino-americana. Compreender a origem dos primeiros habitantes do continente é fundamental não apenas para a ciência, mas também para a identidade cultural da América do Sul. Reconhecer que esses povos viveram aqui há dezenas de milhares de anos reforça o valor das culturas indígenas, que são herdeiras diretas dessa longa trajetória. Além disso, dá voz à memória dos povos originários, frequentemente apagada ou marginalizada pelos relatos históricos coloniais. A origem hominídea na América do Sul é um enigma que ainda desafia arqueólogos, antropólogos e geneticistas. Embora a teoria de Clovis tenha dominado durante décadas, descobertas como as de Pedra Furada e Monte Verde provaram que os primeiros habitantes chegaram muito antes, em datas que podem ultrapassar 30 ou 40 mil anos. Esses pioneiros deixaram marcas profundas na história do continente, desde arte rupestre até fósseis humanos, passando por ferramentas, restos de habitações e práticas agrícolas. Suas jornadas demonstram a incrível capacidade de adaptação humana, capaz de cruzar oceanos, enfrentar glaciações e ocupar ambientes diversos. A cada nova escavação, a narrativa se amplia, revelando que o povoamento da América do Sul não foi simples, mas fruto de múltiplos fluxos migratórios, múltiplas origens e múltiplas culturas. Em última instância, estudar a origem hominídea na América do Sul é também compreender a própria humanidade, sua diversidade, sua resiliência e sua eterna busca por novos horizontes. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.